Configuração do programa Frotas. O primeiro passo é aceder a Diverso para fazer a configuração da empresa. Diverso, Administração, Empresa. Neste vídeo já tenho aqui uma base de dados de um programa Frotas. Neste caso eu vou mostrar os passos que criei. Pode ser configurado a vosso gosto. Portanto, aqui eu vou editar para mostrar a empresa criada. Portanto, podem colocar todas as informações que pretendem da vossa empresa. Ter atenção que neste lado aqui podem colocar as informações como as moradas, textos e nos diversos a taxa de IVA. Em alguns quadros vão ter sempre acesso a este quadrado com 3 pontinhos, que é para fazer a criação da informação respectiva sem ter que sair do mesmo quadro. Por exemplo, para criar uma taxa de IVA, bastava clicar aqui nestes 3 pontinhos, no botão Novo, fazemos a criação da taxa e depois é só selecionar. Depois de criada a empresa, o passo seguinte é fazer a criação das tabelas. Quanto mais informação colocarem nas tabelas, mais usufruto vão ter em relação ao programa. Portanto, convém preencher tudo. Portanto, aqui nas tabelas, o primeiro é as viaturas. Portanto, as viaturas, eu vou mostrar aqui já algumas criadas. Portanto, aqui, basicamente, é colocar a matrícula, a descrição, quilómetros atuais, iniciais, se há algum condutor habitual. Neste caso, temos acesso aqui aos 3 pontinhos para fazer a criação dos condutores. Dos centros de custo, a quem pertence, por exemplo, esta frota, se é a parte, por exemplo, neste caso, da administração, secretariado, mas pode ser configurado também como quiserem. Aqui podem pôr o número de cartão de frota, a validade, portanto, muita informação. Deste lado aqui, podemos colocar nas características o modelo dessa viatura, a cor, a categoria, o tipo, número do quadro, portanto, toda a informação em relação ao veículo. No fornecedor, colocar o fornecedor em relação ao veículo. Também temos aqui acesso aos 3 pontinhos para fazer a criação. Se tem alguma seguradora, também temos os 3 pontinhos para criar. E nos outros, se quiserem meter a foto em relação ao veículo, o dado da compra, alguma informação aqui nas observações. Depois de criadas as viaturas, o passo seguinte, podem criar as marcas, os modelos, os combustíveis, as categorias e os tipos de viatura. Eu vou mostrar aqui os combustíveis. Isto é importante para o programa, para saber a respectiva gasolina que as viaturas consomem e a que modelo se referem. Portanto, para fazer a criação é aqui no botão Novo. Eu vou mostrar aqui um que já está criado. Portanto, basta meter um código e a descrição para a gasolina. Neste caso, como podem ver, por exemplo, gasolina sem chumbo, o código, por exemplo, meti GS95, para saber que é um combustível de gasolina. Depois de criado os combustíveis, as categorias, neste caso, por exemplo, para uma frota será ligeiros e pesados, mas pode ser criado mais coisas, aqui no botão Novo. Nas viaturas também temos os tipos de viatura, que neste caso são passageiros e mercadorias. Se houver necessidade de criar mais, aqui no botão Novo. Depois de criado então as viaturas, passamos para as entidades. As entidades, neste caso, já podiam ter criado aqui na parte das viaturas. Também aqui nas viaturas, quando estão a criar, podemos criar já aqui os condutores neste quadradinho com 3 pontinhos. Caso não queiram criar, sempre podem criar depois aqui nas entidades. Portanto, aqui nas entidades podemos fazer a restante criação dos condutores, fornecedores, fabricantes, seguradoras. As entidades, neste caso vai aparecer tudo o que está criado. Condutores, seguradoras, portanto, aparece tudo. E também aqui nos tipos de entidade, portanto, a que se refere, por exemplo, eu dei aqui um exemplo, por exemplo, motoristas particulares, mas pode ser criado como quiserem. Depois de criada a informação das entidades, temos que fazer a criação dos artigos. Os artigos, neste caso, é criar, por exemplo, pode ser criado o que quiserem, mas neste caso eu só meti aqui 2 artigos, que é a gasolina e o gasóleo, mas podem criar o que quiserem, a nível dos gastos que tenham, em relação à vossa frota. Portanto, para fazer a criação de um artigo, basta ter uma referência, a descrição, o tipo em relação a este artigo. Portanto, para criar o tipo é aqui no quadrado com 3 pontinhos, neste caso é um produto, gasolina. A família é que está a referir este artigo, que é os combustíveis. Se move stock ou não, isto é a nível de mapas e relatórios depois. Se há algum tipo de stock, neste caso o combustível não. Portanto, a unidade, que neste caso são litros, existem outras. E o preço, então, em relação por cada litro. Isto é importante, que é para depois fazer o cálculo em relação à gasolina. Portanto, depois de colocada toda a informação aqui deste artigo, aqui deste lado podemos colocar também o fornecedor, neste caso, por exemplo, a gasolina, aqui a Galp, mas pode ser
podem colocar mais aqui no quadrado com 3 pontinhos e fazer a criação. Depois de criado então a informação das entidades dos artigos, podem fazer também a criação das famílias dos artigos, que é os combustíveis. E também aqui as unidades, que neste caso já vem no programa algumas configuradas, mas tem aqui o botão novo para configurar mais. E os tipos de artigo. Neste caso é o produto, como verificaram há bocado na ficha do artigo, mas se quiserem criar mais é aqui no botão novo. Depois de criar esta informação toda, aqui nos auxiliares, podemos criar os tipos de incidente. Neste caso aqui já vão alguns configurados, mas podem aqui no botão novo criar mais. Também temos aqui os centros de custo, que é a administração e secretariado, mas podem configurar também como quiserem, aqui no botão novo. As condições de pagamento, isso a nível depois de faturas em relação, por exemplo, de combustíveis, de revisões, de tudo o que quiserem. Portanto, podem meter aqui as condições de pagamento em relação a essas faturas. E depois de tudo configurado, já podemos então começar aqui nos movimentos, registar os custos, os incidentes e a manutenção das viaturas. Portanto, é um processo muito simples, basta clicar aqui em registro de custos, no botão novo, e este é o quadro para registrar os custos. Por exemplo, com tudo criado nas tabelas, como criámos, é muito mais simples depois aqui só selecionar. Por exemplo, criação dos fornecedores, eu por exemplo criei estes 3 nas tabelas, depois é configurado como quiserem. Portanto, por exemplo, aqui um gasto de uma gasolina, vou selecionar o fornecedor a Galp, a viatura a que fez esse consumo, neste caso uma descrição se eu quiser colocar, o documento, por exemplo, dessa fatura dessa gasolina, aqui na referência clico no Enter do teclado, para ir buscar então os artigos, vou escolher então a gasolina, e depois então faço guardar. Portanto, este é o processo para registrar o custo. Este custo tem que ser registado e depois quando querem colocar mais registros, por exemplo, de gasolinas para ele fazer o cálculo em relação aos consumos, tanto por quilómetro, tanto por exemplo aos 100, têm que ir sempre às tabelas, às viaturas, outra vez a viaturas, editar cada uma delas antes de colocar os custos e alterar os quilómetros atuais. Isto que é para fazer depois o cálculo novamente. Portanto, isto é muito importante. Portanto, lançam o primeiro custo com os quilómetros que têm. Quando querem novamente colocar novos custos, vêm aqui à viatura, editam, colocam os quilómetros que a viatura tem agora e depois já podem então registrar os custos. Depois os incidentes, o processo é igual, aqui no botão novo. Neste caso, se quisermos dar uma descrição para este incidente, um tipo de incidente. Como podem ver, foi aquilo que está tudo criado nas tabelas, mas também podem criar aqui mais no quadrado com 3 pontinhos. Qual é o condutor em relação a esse incidente, a viatura e depois o botão OK para guardar o incidente. E por fim, a manutenção das viaturas, por exemplo, para revisões ou alguma coisa que queiram registar. Portanto, aqui no botão novo, fazem aqui então a manutenção da viatura. Escolhem a viatura, o artigo, neste caso não há, mas se quiserem aqui colocar, põem um artigo para essa manutenção, por exemplo, revisão. Colocam toda a informação que acham necessária e depois guardam. Depois feito este processo todo, portanto, por exemplo, depois temos aqui a informação, aqui deste lado aqui, neste quadro da informação, podemos ver os cálculos que os carros estão a fazer, por exemplo, aqui nos consumos médios aos 100. Clicamos no OK, ele, por exemplo, dá-me o dado desta viatura, que é aquilo que eu coloquei há bocado, os consumos que ele me fez. Aqui nesta área principal também temos acesso a todas as viaturas, aos quilómetros efetuados, ao custo por quilómetro, aos 100. Portanto, há muita informação no programa. Podem sempre usar esta análise dos custos, análise entre datas. Podem fazer o que quiserem, que é para terem a informação em relação a esses gastos. Aqui em cima nos relatórios também tem variados mapas para depois verem. Portanto, tem análise de custos. Se clicarem aqui deste lado nas consultas ou nas impressões, portanto, podem consultar, por exemplo, os custos, por exemplo, dos centros de custo, por exemplo, dos modelos dos carros, as marcas. Portanto, podem fazer o tipo de mapa que quiserem. Basta escolherem qual é, por exemplo, o centro de custo, fazem OK e ele vai dar só o mapa em relação a isso. Depois, aqui do lado esquerdo, nas impressões, clicam em tabelas para fazer a impressão ou exportar a informação. E basicamente é isto em relação aos custos. Portanto, aqui nos relatórios também tem várias coisas. Podem ver aqui os médios por quilómetro,
médios aos 100, os incidentes, por exemplo, que todos os carros tiveram. Se quiserem fazer por condutor, por exemplo, basta selecionar, vir aqui à configuração e selecionar como é que querem fazer a consulta, passar de cima para baixo o que querem que seja visualizado nesse mapa. E pronto, o interesse deste programa é ter a máxima informação em relação às viaturas, que é para depois terem o máximo acesso aos relatórios e aos movimentos, que é para verem o que se passa em relação à vossa frota. E nunca esquecer, antes de colocar os custos, antes de fazer o registro dos custos, vir sempre antes às viaturas, editar cada uma delas e colocar os quilómetros que elas têm atualmente, que é para calcular bem os quilómetros e os valores. Obrigado.